Antes sobre o Defensor, a gente já traz aqui no telão a próxima rodada, porque o Atlético venceu por 2-0 hoje. Na quarta-feira que vem tem o jogo da volta. O jogo vai acontecer em Belo Horizonte, no Horto, no Estádio Independência. O Atlético pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica à fase de grupos. Se tudo der certo, como tudo indica, e o Atlético realmente se classificar, entra nesse grupo aqui na fase de grupos, já que é a primeira fase da Libertadores. No grupo E, que vai ter o Cerro Porteño do Paraguai, o Nacional do Uruguai e também o Zamora da Venezuela. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha então nos gols que deixaram o Atlético bem próximo aí da próxima fase. A batida de falta do Casares, o desvio do Hever, 1-0 Atlético, isso no início do jogo com 10 minutos. Na segunda etapa, bela jogada do Patrick pela direita, ele cruzou na medida para o Casares, praticamente não precisou subir de cabeça, mas conseguiu fazer o segundo gol. Belo jogo do Atlético, dá um passo importante para conseguir a classificação para a fase de grupos, Renata. Felipe, quem também viajou e se deu bem foi o Botafogo, que foi a Argentina e conseguiu lá um resultado para avançar na Sul-Americana. O Botafogo já tinha vencido o jogo de ida. O jogo tinha acontecido no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. São Paulo venceu no finalzinho pelo placar de 1-0, tinha a vantagem de jogar pelo empate, mas fez muito mais do que isso e a gente vai mostrar agora os gols do Botafogo. Foi lá na Grande Buenos Aires, o Eric fez o destaque do jogo, olha, fez o primeiro gol entrando na área pelo lado esquerdo, na saída do goleiro, 1-0 Botafogo. De pênalti, o próprio Eric bateu firme para ampliar a vantagem botafoguense. E repare, Renata, no terceiro gol, porque foi um golaço. Olha o que fez o Alex Santana, do meio da rua. Na semana passada a gente mostrou um golaço lá no Paraguai, dessa vez o jogador brasileiro do Botafogo, Alex Santana, um chutaço, foi muito feliz o jogador do Botafogo. 3-0, uma bela vitória do Botafogo, que agora se classifica à próxima fase. Adversário ainda indefinido, vai ser definido por sorteio, Renata. E nossa pauta de hoje ainda tem 4 jogos de Copa do Brasil. Exatamente, a bola rolou pela Copa do Brasil também, foram 4 jogos, 11 gols, e a gente mostra o que de melhor aconteceu nesta quarta-feira agora. A gente começa em Lucas do Rio Verde, lá jogaram Luverdense e Figueirense. Logo no começo do jogo, o Igor fez um belo cruzamento para Wilson Júnior, de cabeça, definir o resultado para o time da casa. Luverdense classificado para a próxima fase. Mas dá uma olhada nessa imagem. A caneleira do Wilson Júnior era de papelão, rapaz. Molhou e ele jogou fora. Depois teve que pedir para fazerem outra no banco de reservas. No Espírito Santo, o Vasco passou pelo Serra. Cruzamento de Bruno César, gol de Lucas Mineiro, 1-0 Vasco. No finalzinho, Castan recebeu na área, tocou para Ribamar deslocar o goleiro, segundo do Vasco, que está classificado também para a terceira fase da Copa do Brasil. No Recife, clássico local, Santa Cruz e Náutico, no estádio do Arruda. O Santa saiu na frente, Pipico girou e abriu o placar. Jogada pela esquerda, cruzamento de Wallace, Robinho desviou e o Jorge Henrique empatou para o Náutico, 1-1. Decisão nos pênaltis. O Náutico perdeu 2 cobranças, a última com Luiz Henrique, que acertou a trave. Então, o Santa Cruz passou também para a próxima fase da Copa do Brasil. E escuta, Felipe, ainda falando de Copa do Brasil, a gente teve aí uma quase zebra em Itaquera. O Corinthians venceu, mas não foi nada fácil. Não foi não, o torcedor sofreu um bocado, mas foi uma grande pressão do Corinthians. A gente tem aqui alguns números do jogo, olha, 71% de posse de bola, 459 passes certos contra só 116 do Avenida, 30 chutes a gol do Corinthians contra 6 do Avenida. Mas a gente vai mostrar agora os lances, o Avenida deu um susto danado no Corinthians, roda aí pra gente ver, ó, comecinho do jogo, escanteio, e o Flávio Torres fez 1-0 para a Avenida com 3 minutos de jogo. Só que aos 9 minutos, dá uma olhada, olha, o Henrique falha e o Tito aproveita a falha do Henrique, bate cruzado, faz 2-0 Avenida. 10 minutos de jogo, tensão total lá em Itaquera. Aí no finalzinho do primeiro tempo, depois do cruzamento do Pedrinho, o próprio Henrique foi lá na frente e diminuiu a vantagem do Avenida. O Sornossa bateu a falta e o Danilo Avelar empatou, isso aos 31 do segundo tempo. O alívio só veio aos 43. O Augusto encontrou o Júnior Urso, ele bateu de fora da área, houve um desvio no meio do caminho, enganou o goleiro. Primeiro gol do Júnior Urso com a camisa do Corinthians. E aí, já praticamente nos acréscimos, depois de um bate-rebate, a bola sobrou por Gustavo. Ele tá iluminado, acertou o canto. Gustavo, 8º gol dele no ano. O Corinthians